Fala, aprendiz, bora para mais uma aula 19 aqui, começando. Caso vocês não estejam acompanhando a série, eu aconselho acompanhar, mesmo que tenha pontos CSS, HTML ou alguma coisa que você não tenha tanto interesse, eu aconselho você acompanhar e acelera o vídeo, mas acompanha. Porque às vezes tem coisas no meio de uma aula de CSS que eu modifico no Python ou no Jinja que vai te complicar. Você vai acabar não conseguindo entender mais para frente o que nós fizemos, beleza? Vou deixar o link aí na descrição. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir esse vídeo e deixar um comentário aí para engajar o canal, beleza? Valeu, pessoal. Bora para a aula então. Bom, vamos terminar. Fizemos aqui a aula passada, né? A mudança aí dinâmica dos botões. E nós terminamos, né? Aqui está tudo terminado, a mudança de senha funcionando, mudar tema funcionando, a escolha da capa, mas o apagar conta aqui não está funcionando. Então eu resolvi fazer a aula de hoje para terminar esse menuzinho aqui, né, de configurações, e vamos fazer o apagar conta aí, excluir a conta do usuário do banco de dados, beleza? Vamos embora para a aula. Lá no final, né, vamos lá, criar uma nova rota. Aqui, vamos organizar isso aqui. Para não ficar tanta linha de código. E aqui nós vamos criar uma nova rota. Então agora, Python novamente, beleza? app.root, criando uma nova rota com um construtor, abre aspas, barra apagar conta, não pode ter espaço. E aqui o método post, e bora criar nossa função. Então def apagar conta. Eu costumo fazer a função, como eu sempre falo, né, com o mesmo nome da rota, mas não tem necessidade, tá? Pode fazer da forma que você quiser. O construtor, quando ele é chamado, quando a rota é chamada, ele executa exatamente a função que está abaixo dela, que no caso aqui é o nosso apagar conta, tá? Então é sempre bom deixar na próxima linha, né, a função que você quer que seja executada quando a rota for chamada, beleza? Vamos dar um return aqui, redirect. Bom, como eu quero, quando o usuário apagar a conta, o que eu quero que faça? Redirecione para a minha página inicial, né? Então, essa é a ideia. Apagou a conta, vim aqui, apaguei a conta, vai me redirecionar da mesma forma que eu clicar no botãozinho sair ali. Acho que é até ideal ir no sair, né? Porque o sair limpa. Vamos lá dar uma olhada? E o sair limpa a sessão, limpa tudo. Bem que eu posso fazer tudo isso no apagar conta, né? No apagar conta tem que fazer esse papel também. Aqui. Então aqui dá certo, vai funcionar. Bora começar então. O que é enviado quando a gente apaga a conta aqui? Vamos dar uma olhada no nosso formulário. Templates. Apagar conta. Não enviamos nada aqui o formulário apagar conta. A única coisa que nós submetemos, né, a rota apagar conta, mas não enviamos nenhum dado para o usuário. Então, se cancelar, ele apenas vai dar uma atualizada na página. E se eu apagar a conta, ele vai só enviar. Por que eu não envio nenhum dado aqui? Porque quando o usuário loga, né, quando o usuário faz o login, ele acessa, o ID dele fica gravado na session. Lembra disso? Então, se a gente for dar uma olhada lá no acesso, tanto no cadastro quanto no acesso, nós salvamos o ID do usuário, através daqui da consulta SQL, nós salvamos o ID do usuário dentro da session. Então nós salvamos dentro da session chamada ID. Ah, Igor, mas se tiver milhões de usuários, cada um vai ter
um gerenciamento diferente do Flask, tá? Então ele vai fazer esse gerenciamento. Cada usuário vai ter seu ID específico guardado dentro da session. Não vai ter um dicionário de IDs lá dentro. Então, o usuário que entrar, basicamente esse código vai ser para ele. O outro usuário entrou, vai ter outro código para ele. Mais ou menos assim que funciona. Então, o usuário que ele vai estar logado, ele vai estar executando o código só para ele, beleza? Então, o ID que está guardado no Session vai ser exatamente do usuário que está logado no momento, tá? Então, mas tem milhões de usuários logados ao mesmo tempo. Cada um vai ter, basicamente, aí uma forma simples de explicar para vocês, vai ter um código rodando para ele. Mais ou menos isso. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. O Flask faz esse gerenciamento aí para a gente, beleza? Então, bora lá. Então, eu preciso pegar o ID desse usuário. Então, o ID, usuário, vai receber a minha session ID. Então, com isso, se eu der um print aqui, em ID do usuário, ele vai me mostrar o ID do usuário. Mas para a gente, por via das dúvidas, vamos colocar o nome do usuário. Deixa eu ver se eu tenho algum ID com o nome do usuário. Eu acho que não. Não, eu só salvo o ID. Mas eu faço uma consulta com o ID e verifico o nome. Faço uma consulta assim, ó. Desse mesmo jeito aqui. Só para pegar o nome do usuário, para a gente testar alguns usuários e ver se está exatamente dessa maneira. Identou errado. Aqui. Aí aqui eu vou meter um print. Nome. Então eu vou executar aqui e aqui tem que me printar o ID lá em cima e depois o nome dele, que é o meu nome aqui, né, ali embaixo. Então apaguei, redirecionou minha página lá, ele printou meu ID e printou meu nome. Então sabe-se que está pegando o usuário certo. Se eu entrar com outro usuário, e-mail teste, @teste.com, username teste, senha 123, confirmar senha 123. Vamos cadastrar em um novo usuário. Então tem aqui, ó, seja bem-vindo teste. Tem aqui meu usuário teste cadastrado. Assim que eu for lá, pagar minha conta. Então, não sei se vocês conseguem ver aí, vou até aumentar um pouquinho. Ó, aqui tem o meu nome, teste, e o ID 2. Perfeito? E eu saí da minha sessão. Então tá funcionando aí. O nosso apagar conta ele tá pegando. Então é isso que a gente precisa, né? Pegar o ID. Então eu vou voltar aqui no teste. 1, 2, 3 para apagar essa conta teste aqui agora. O que nós vamos precisar aqui? Esse execute, aqui tá certo, é isso mesmo. Tá, vamos lá. Vamos tirar esse print aqui. Esse aqui, isso aqui a gente pode deixar. Aqui tá pegando duas vezes o ID da session, não tem necessidade. Então aqui que nós estamos fazendo, eu já copiei lá de cima, né? E colei aqui embaixo e ele tá funcionando certinho. Eu tô catando o usuário, tô verificando o usuário através do ID, pegando ele, e aqui eu vou fazer a verificação se o usuário... Eu vou verificar a imagem de capa e a imagem
que eu preciso apagar as imagens, né? Se caso ela não for essa padrão. Então, se ele tiver enviado uma foto de perfil, por exemplo, a gente precisa apagar essa foto do banco de dados para não deixar fotos lá, né? Tanto do banco de dados quanto dos arquivos. Então, quando eu salvo uma imagem aqui, que ainda não fizemos isso, mas nós vamos fazer, eu salvo uma imagem nova, eu preciso verificar se ela não é essa imagem padrão aqui, né? Essa padrão, ela fica aqui dentro do Static, Imagens, aqui, Fotos de capa. Aqui, é esse daqui, ó, fundo e user, tá? User e fundo. São os dois padrões aí que a gente está usando, né? Se ele tiver uma foto de capa, que nem esse daqui tem, ó. Esse daqui tem uma foto de capa. Não salvou direito a foto de capa, mas tudo bem. Então, como ele tem uma foto de capa, que é o Igor lá, eu preciso apagar essa foto de capa, né, do meu banco de dados para não ficar acumulando arquivos aí no meu servidor. Beleza? Então, para isso eu preciso verificar se não é a imagem padrão, né? Então, se for a padrão, vou dar uma olhada aqui. Ó, qual é o default aqui, ó? Default do IMG perfil. Vou copiar isso aqui. Aí eu sei que esse aqui é IMG perfil. Então eu vou copiar esse aqui, ó, que é o meu default, né? Então eu vou lá. Então se o usuário é IMG perfil, for diferente, exclamação com igual, tá? For diferente disso, então se o usuário, se a imagem de perfil, se o caminho da imagem, né, for diferente da imagem default, eu vou dar aqui um os.remove. Aí eu vou passar o usuário, remove. Aqui dentro eu vou passar como parâmetro o usuário e a imagem é IMG perfil. IMG perfil, dentro de aspas, né? Errei aqui, aí. Então, que é a minha coluna na minha tabela. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se o usuário tiver uma imagem diferente da default, né? Para imagem de perfil aqui, se ele tiver uma imagem diferente, ele vai excluir essa imagem do meu repositório ali, do meu diretório, aliás. Beleza? Então, é bem simples, tá? Para eu apagar a imagem do meu banco de dados. Aí aqui eu vou fazer outra condição, se o usuário IMG capa, se não me engano, depois a gente vai dar uma olhada, ou é IMG fundo, acho que é fundo. For diferente, no mesmo esquema, for diferente, aí da minha imagem, lá eu vou fazer a mesma coisa, os.remove, usuário, IMG fundo. Vou lá no meu banco de dados, dar uma olhada se é isso mesmo. IMG capa. Eu volto lá no final, não é IMG fundo, é IMG capa. Isso faz diferença, viu? E agora eu vou pegar o default da capa aqui, ó, copio, para ele verificar se é igual, né? E vou colar aqui, como eu copiei aspas, e vou colar aqui, ó. Então eu estou verificando se a minha imagem de perfil é igual a default, é diferente da default, né? Se não for diferente, ou seja, se isso aqui retornar falso, ele não vai fazer esse OS remove aqui, não vai apagar. Eu não quero que apague a minha default, né? A minha imagem default. Então, aqui eu verifico se é diferente. Entende? Se for diferente, é porque ele salvou uma nova imagem. Se ele salvou uma nova imagem, eu preciso apagar quando ele apagar a conta. Então, esse é o papel dessas duas condições aqui. Como nós temos só duas imagens, né? A imagem de perfil e a imagem de capa, por enquanto, nós vamos apagar essas duas. Mas também temos que apagar aí posts, né? Caso ele tenha feito. Mas isso vai ficar para depois, nós nem fizemos os posts ainda, depois a gente vem aqui e adiciona
um laço de repetição para verificar se ele fez posts de imagem, de vídeo, de tudo. Então, quando ele apagar a conta, tudo dele vai ser apagado. Ou não apaga, né? Ou deixa o usuário excluído, deixa os vídeos dele, deixa as fotos que ele postou, as postagens dele. Ele que apague postagem por postagem quando quiser apagar a conta. Pode ser também. Porque às vezes tem coisas ali que outras pessoas querem ver, não sei. Então, não sei, talvez não apague tudo quando ele apagar a conta dele. Aí deixa aí nos comentários o que vocês acham. A melhor ideia para isso. Vamos continuar o código aqui. Agora nós precisamos fazer a exclusão do banco de dados. É bem simples, tá? Então aqui eu vou dar um db. Só que é bem simples, mas tem que tomar bastante cuidado, né? Nessa parte de excluir o usuário do banco de dados. Então dá um db.execute para executar um código SQL. E bora fazer um código SQL aqui. Nós vamos apagar tudo, então tem que tomar bastante cuidado, tá? Então é delete from usuário, né? Usuário where. Esse é muito importante, tá? Esse where é muito importante, porque se você não colocar, ele vai apagar todo o seu banco de dados. Então é muito importante aí, que até muito meme na internet relacionado a isso, né? E como é que é o meu ID lá? Eu acho que é só ID, né? É só ID, ó. Então eu vou pegar pelo ID, né? Então delete tudo do usuário, delete o usuário, né? O que contém o ID igual a interrogação. Lembra que eu tinha explicado para vocês sobre a interrogação? Não usar diretamente, né? Não usar o dado diretamente dentro do código SQL. A gente usa aqui do lado de fora. E aqui eu vou passar o ID, né? Pode ser através da session, como nós temos, ou através da variável, né? ID usuário. Que nós já gravamos o resultado da session numa variável, então nós já temos ali o ID do usuário. Depois daqui você tem que colocar uma vírgula, mas não vai ter nenhum outro parâmetro. Você apenas passa um, mas ele dá erro se você não colocar essa vírgula. Eu já fiquei horas tendo esse problema. Acho que até expliquei em alguns vídeos anteriores, tá? Mas tem que ter essa vírgula aqui e pronto, acabou. Tá? Tem que ter essa vírgula no final. Quando é passado apenas um parâmetro, tem que ter a vírgula. Quando é passado mais de um parâmetro, não precisa ter vírgula no final. Vai até dar erro se tiver. Beleza? Então, a ideia é essa. Com esse código aqui, o usuário já vai ser excluído do banco de dados. Beleza? Só que a ideia aqui tem que comitar ainda, né? Então, tem que dar um db.commit. Aí agora ele vai salvar as alterações. E só. Aí o banco vai ser fechado sozinho. E agora a gente precisa só remover o usuário da sessão. Então dá uma session.pop. Ele vai pedir dois parâmetros aqui. Eu vou passar o ID, né, que ele vai ser removido da sessão. E vírgula none, o default none, tá? São essas duas coisas que precisam ser feitas. Antes de mais nada, nós precisamos fazer uma condição. Porque se alguém chama essa função, né, essa função apagar conta, força ela. Tenta um hacker aí, tenta forçar essa função. Então a gente sempre faz a segurança, digamos assim, do if aqui, se ID em usuário. Em session, né? Se ID em session. Por quê? Porque ele vai verificar se existe alguém logado. Se existir alguém logado, ele vai fazer isso aqui. Se não existir, ele não vai, tá? Não vai fazer nada. Então, de qualquer maneira, o redirect vai ser sempre esse, mesmo se for forçado ou não. Então, pode deixar ele nessa indentação do if mesmo, beleza? Então, aqui foi feito, né?
Então apaguei a conta, beleza? Agora eu vou mandar um flash. Uma mensagenzinha. Conta apagada com sucesso. Apagada com sucesso. Uma pena. Não, espero te ver em breve. Espero te ver de novo. A mensagenzinha aqui que vai aparecer aí pro usuário, beleza? Quando ele terminar. Aí agora eu vou colocar um else aqui, caso alguém force, né? Ele só vai mandar um flash e redirecionar ali para a minha página inicial. Então, flash, é necessário fazer login. Fazer login para essa ação. Então, se alguém tentar forçar, o apagar conta, ele vai verificar que não tem ninguém logado e vai redirecionar lá para minha página inicial do mesmo jeito, beleza? Então, a ideia é essa. Bom, tá certo, tá simples aqui. Tá bem simples aqui o apagar conta funcionando. Vou executar o Python aqui. Atualizar minha página. Tudo sem problema. Agora eu vou lá e vou apagar a minha conta. Apagar minha conta. Tem certeza que deseja apagar sua conta? Essa é uma ação que não pode ser desfeita. Então eu vou clicar em apagar. Conta apagada com sucesso. Espero te ver de novo um dia. Então tá lá. Se eu tentar acessar, teste. 1, 2, 3. Nome ou senha inválidos, tente novamente. Não deu acesso mais porque o teste não existe mais. Beleza? Então tá aí, nossa conta sendo apagada do banco de dados. Apagando a foto, não apagou, tá vendo? Se vocês verem aqui do lado, não apagou o fundo e nem o user, né? A imagem de fundo, nem a imagem user, as imagens padrão. Tem ali uma foto de capa ali salva, mas é porque é do Igor, né? Se a gente vê o nome dela, foto capa Igor. Então é isso. Tá aí nosso apagar conta, funcionando perfeitinho. Na próxima aula a gente tenta continuar. Deixa eu ir lá no Igor. Continuar aí agora com essas partes aqui. Acho que o principal aqui agora é fazer postagens. Então na próxima aula a gente faz postagens para começar a estruturar esse outro menuzinho aqui e terminar nossa rede social. Não falta muito agora. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativar o sininho de notificações e comentar aí se tiver alguma dúvida. Até a próxima.